Ótimas notícias do Fluminense para você, torcedor tricolor, porque o Fluminense se recusa a negociar jogador muito importante do elenco e tem um cracaço do Fluminense que também está recusando algumas propostas, algumas sondagens do exterior e pode acabar ficando no Fluminense em 2024. Além disso, a gente vai falar da novela Luiz Henrique, temos mais um capítulo, Fluminense disposto a pagar valor milionário, só que o Real Betis não está disposto a vender por essa grana não. A gente vai comentar um pouco sobre isso aqui, além da situação de outro pilar do Fluminense, que até agora não recebeu proposta, e essa situação já começou a incomodar um pouco o seu staff e preocupar a diretoria tricolor. Beleza? Muita informação, portanto, do Fluminense nesse vídeo aqui para você. Desde já eu vou te convidar a assistir até o final e pedir para você deixar o like, o joinha aqui, que ajuda demais a fortalecer o nosso trabalho. Beleza? Vamos começar com as informações, meus amigos e minhas amigas. Eu quero começar falando dessa situação que está preocupando o staff de jogador muito importante do Fluminense. A gente está falando do volante André, que todo mundo esperava que acabasse sendo negociado nessa janela de começo de ano. Ele recebeu proposta do Liverpool lá em julho do ano passado, era uma proposta financeiramente muito boa, o Fluminense recusou devido ainda estar vivo na Libertadores da América, o objetivo maior era ganhar essa taça, acabou recusando a proposta, mas com a certeza, com a convicção de que viriam outras propostas muito boas nesse começo de 2024. O André está cada vez mais valorizado, agora ele é campeão da América, é um jogador de seleção brasileira também mais regularmente, então o Fluminense esperava que essas propostas chegassem, só que até agora, a gente está no dia 10 de janeiro, elas não chegaram. O Liverpool, que era o grande interessado no meio do ano, desistiu da contratação, eles fizeram outros movimentos na janela de julho, que é a mais movimentada, e acabou desistindo do André. Tem a situação do Fulham também, gravamos alguns vídeos sobre isso. Fulham tem um teto para investir no jogador e só aumentaria esse valor caso o João Palhinha, volante português, fosse negociado com o Bayern, que não aconteceu nessa janela até agora também. Então, os dois maiores interessados no André não apareceram com propostas. Além disso, a gente falou de interesses de clubes da Arábia Saudita no jogador, que sinalizaram até que poderiam vir a pagar a multa, mas até agora nada. Então essa situação do André, de não ter propostas, é algo que, segundo informação do Vitor Lessa, está preocupando o staff do jogador. Tá? Eles esperavam que essas propostas aparecessem nessa janela, o acordo era que ele ficasse em 2023 e fosse vendido em 2024. Para o projeto de carreira do André, é importante ir para o exterior, de preferência para a Europa, até para ganhar mais, enfim, ter mais visibilidade, etc. e tal. Essa situação também acaba preocupando a diretoria do Fluminense. Por mais que seja muito bom você ter o André aqui, e existe essa possibilidade dele ficar mais 6 meses até a janela de julho, seria muito bom tecnicamente, claro, para o Fluminense. O André é o melhor volante das Américas, um dos melhores volantes do mundo, seria fantástico você ter esse cara aqui por mais 6 meses. Só que, por outro lado, o Fluminense precisa desse dinheiro, É uma grana muito alta. A proposta do Liverpool, por exemplo, de julho do ano passado, foi de 30 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais. Desse montante, o Fluminense é detentor de 100% dos direitos, mas há um acordo com empresários do jogador para 10% do valor ir para os empresários. Então você vai pegar aí esse valor de 160 milhões de reais, que era a proposta do Liverpool, o Fluminense ganharia 90% disso. É muita grana. Ajudaria muito o fluxo de caixa do Fluminense, até para novos investimentos e também, claro, o pagamento da dívida. O Fluminense ainda tem uma dívida muito alta que tem que ser paga, principalmente a de curto prazo. A multa do André para clubes do exterior é de 40 milhões de euros, cerca de 213 milhões de reais. É uma multa bem alta. Se aparecesse algum time pagando essa multa, seria fantástico para o Fluminense, porque seria muita grana nos cofres, mas até agora nada. É muito interesse, muita sondagem, mas proposta oficial ainda não apareceu nenhuma pelo volante do Fluminense. Beleza? Essa era a primeira informação que eu queria trazer nesse vídeo aqui. E para a gente prosseguir, eu quero falar agora um pouquinho de novela, gente? Novela Luiz Henrique tem novos capítulos, mas não são novos capítulos positivos para o torcedor do Fluminense que quer esse jogador como reforço. Ontem saiu uma informação lá do GE de que o Fluminense alterou a proposta ao Real Betis para ter o Luiz Henrique em 2024. Se antes
A proposta do Fluminense era um empréstimo com opção de compra. O Fluminense pagaria 1 milhão de euros pela liberação, teria uma cláusula ao fim do vínculo, podendo comprar ou não o jogador. O Betis não estava interessado nisso, deixou bem claro que só toparia negociar o Luiz Henrique em definitivo. E aí, meus amigos, o Fluminense pegou e falou, beleza, então vou fazer uma proposta em definitivo pelo Luiz Henrique. Cara, vou te falar, a proposta financeira do Fluminense foi bem alta, tá? É uma proposta que até me surpreendeu pelos valores que o Fluminense se mostrou disposto a pagar. É algo que, inclusive, eu falava aqui, olha, eu não vejo o Fluminense fazendo isso no mercado, e o Fluminense tentou fazer, só que o Real Betis recusou. O Fluminense ofereceu 7,5 milhões de euros, cerca de 40 milhões e 200 mil reais ao Real Betis para comprar 60% do Luiz Henrique, né? Uma proposta financeiramente muito alta. É verdade, o valor seria parcelado, o Fluminense não pagaria esse valor à vista, mas mesmo assim comprometeria, né, financeiramente com essas parcelas. É um valor assim que estou bastante até surpreso de ver que o Fluminense estaria disposto a investir no mercado. Só que o Real Betis recusou essa proposta. O Betis não topou esses 7,5 milhões de euros e disse que só vende o Luiz Henrique se for vender 100% dos direitos. O Fluminense tentou comprar 60%, e pelo valor de 18 milhões de euros, cerca de 95 milhões de reais, que é realmente a informação que tinha, que era o valor que o Betis fixou por esse jogador. Realmente, esses 95 é muita coisa para o Fluminense, já até, como eu disse, me surpreendeu o Fluminense estar oferecendo 40, porque é um valor bastante alto, né? Por mais que o Luiz Henrique jogue muita bola, tá? Por mais que o Luiz Henrique eu acho que valha esse valor, é um valor muito alto que eu não sei se o Fluminense tem. Fica de registro também, né, que o Fluminense estava disposto a pagar pelo Luiz Henrique para trazê-lo de volta mais do que o Real Betis veio aqui e comprou o Luiz Henrique em 2022, né? O Betis chegou aqui em 2022 com 7 milhões de euros fixos, mais bônus a serem atingidos por 85% dos direitos do Luiz Henrique. Agora o Fluminense está oferecendo 7,5 milhões de euros por 60% do jogador, né? É um valor realmente muito alto, mas o Real Betis recusou. E aí, cara, o outro grande clube interessado no Luiz Henrique é o Corinthians, né? Lá no começo tinha interesse do Flamengo muito forte, mas agora o principal adversário, por assim dizer, do Fluminense nessa negociação é o Corinthians. E o Augusto Melo, presidente recém-eleito do Corinthians, falou ao GE sobre a possibilidade de contratar o Luiz Henrique. Eu abro aspas para vocês aqui agora. Grande jogador, nos interessa. Estamos monitorando e o Corinthians tem grande interesse. Estamos no mercado, todo bom atleta nos interessa. O Corinthians está gastando muito dinheiro, a gente sabe disso, né? Tá? É um dos clubes que mais investiu nesse mercado da bola, tá correndo atrás do prejuízo, já que o ano passado do Corinthians foi abaixo, né? Foi um ano ruim. Então o Corinthians está disposto a gastar uma grana, mas a proposta deles pelo Luiz Henrique foi de empréstimo com opção de compra também, tá? O Corinthians ofereceu o dobro do valor do Fluminense, ele ofereceu 2 milhões de euros para ter o Luiz Henrique por empréstimo, uma opção de compra de 12 milhões de euros, que poderia se tornar uma obrigação de compra lá na frente se o Luiz Henrique bater algumas metas de participação em jogos. Valores altos também, mas repito, o Real Betis só topa negociar o jogador se for em definitivo vender 100% do Luiz Henrique por 18 milhões de euros. Acho que isso vai ficar um pouco distante também pro Corinthians, além do próprio Fluminense. Beleza? Antes da gente prosseguir com as notícias desse vídeo, tem mais duas informações muito importantes para a gente trazer. Eu quero aproveitar aqui rapidinho para dar uma moral para a galera que está sempre ligada aqui na Central e sempre nos dando moral. Em todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo nos contando o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde, nesse mundo gigantesco, a Central chega, consegue alcançar, e a galera chega junto comentando do mundo inteiro, e a gente sempre que pode vem aqui e manda um abraço. Nesse vídeo aqui, então, eu quero mandar um abraço para o Luiz de Maricá, para o Gerson de Coari, no Amazonas, para o Jovino de Goiânia, para Glenda Matheus e Alex Guru, lá de Santíssimo, aqui no Rio de Janeiro, para o Adão de Damianópolis, em Goiás, para o Nando de Belém, Ricardo Reis de Petrópolis, José Ricardo de Anápolis, em Goiás, Marcos Afonso, aqui do Rio, César também aqui do Rio, Valcir de São Gonçalo, Francisco Lino de Pontalina, em Goiás, e para o João Dalmiro de Tupaciguara, em Minas Gerais. Um abraço para a galera e, claro, o convite para você que está aqui nos assistindo.
quiser que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome em algum vídeo da Central, deixe um comentário aqui embaixo, nos falando, claro, o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos prosseguir com as informações, meus amigos e minhas amigas, porque são informações muito boas essas duas que eu vou trazer agora, tá? Eu considero ótimas notícias para a torcida do Fluminense. Lembra que a gente já gravou um vídeo aqui comentando sobre o interesse do John Textor, do Lyon, em comprar o John Kennedy? Pois é, a gente tem algumas novas informações sobre a situação do nosso camisa 9. A Rádio Itatiaia traz pra gente que essa proposta do Lyon, que o John Textor havia feito, era de 60 milhões de reais pelo jovem tricolor, pelo menino rei do Fluminense, mas o Fluminense, a gente sabe muito bem, recusou essa proposta. Tem um adendo importante que havia na proposta uma cláusula que proibia o Lyon de negociar o John Kennedy com o Botafogo do Rio de Janeiro, outro clube do John Textor, né? Era uma preocupação minha, por exemplo, quando eu gravei o vídeo aqui falando sobre o assunto, eu falei, cara, eu não negociaria com o John Textor nunca, porque tem essa chance, né? O cara vai, bate lá na Europa, 6 meses não vai muito bem e volta pro Botafogo. Então a gente acaba meio que indiretamente vendendo um jogador pro Botafogo. Mas a informação da Rádio Itatiaia é de que existia essa cláusula de que não poderia ser negociado com o Botafogo por ser rival do Fluminense, tá? Além do interesse do Lyon no John Kennedy, também foi alvo do Zenit, né? O Zenit é um clube que está bastante interessado nos jogadores do Fluminense, levou o Nino, e a próxima notícia que a gente vai falar tem a ver com o Zenit também, tá? Mas mesmo assim, gente, mesmo com essas propostas, por que eu tô falando que isso é uma ótima notícia, né? Mesmo com esses interesses, essas propostas, o Fluminense, ó, não vai negociar o John Kennedy, já deixou bem claro que não topa vender o jogador. Recusou essa proposta do Lyon, teve também um interesse do Spartak de Moscou recusado, o Zenit tá com o John Kennedy como alvo, mas não vai rolar, porque o Fluminense vê o John Kennedy com muito potencial, claro, e entende que a temporada de 2024 pode ser excelente para ele, tanto tecnicamente quanto em termos de valorização, tá? O John Kennedy, vale lembrar, está ele junto do Alexander no pré-olímpico, né, com a seleção pré-olímpica, vai disputar o torneio agora esse mês lá na Venezuela, tem grandes chances de estar nas Olimpíadas de Paris em 2024 ainda, né, no meio do ano tem as Olimpíadas, o Brasil se classificando, o John Kennedy tem muita chance de estar jogando nessa seleção olímpica, o que acaba valorizando muito o jogador, né? Passagem por seleção em torneio importante, valorizado como são as Olimpíadas. Então o Fluminense não vai vender o John Kennedy esse ano, não vai vender nessa janela, com certeza, porque entende isso, né? E assim, eu já falei isso algumas vezes e vou repetir. Gente, o John Kennedy, a gente tem que lembrar que assim, ele tá jogando muito, ele é um cara que a gente adora, ele é um cara que decidiu o título da Libertadores, é um cara que entrou muito bem contra o Manchester City, foi muito bem no Mundial de Clubes, mas saindo do banco. O John Kennedy nem titular do Fluminense ainda. Então se ele tá valendo essa grana toda hoje, sendo reserva, imagina em 2024 quando ele for titular. Ah, mas nada garante que ele vai ser titular. Bom, meus amigos, se ele continuar jogando a bola que ele tá jogando, é impossível segurar. Ah, mas o Cano é o centroavante do Fluminense. Concordo. O Diniz vai ter que dar um jeito de botar o John Kennedy e o Cano pra jogarem juntos, e ponto. Se o John Kennedy continuar jogando a bola que ele tá jogando, ele não pode ser reserva do Fluminense, ele não vai ser reserva do Fluminense. Então imagina um John Kennedy jogando um pré-olímpico, jogando uma Olimpíada pela seleção e sendo titular do Fluminense, quanto que ele não vai estar valendo lá no final do ano. Então, para mim, o Fluminense sendo perfeito nessa postura, tá? Não tem que vender o John Kennedy agora. É um jogador que, repito, ainda é reserva do Fluminense, então pode valorizar muito mais quando se tornar titular. Eu não venderia o John Kennedy agora, então, perfeita postura do Fluminense e para mim isso é uma ótima notícia, tá? O que também é uma ótima notícia é essa informação que eu vou falar aqui, que vem lá do GE, né? Eu falei que a próxima informação tinha a ver com o Zenit? Pois é, gente. O John Arias recusou o interesse do Zenit. O Zenit queria levar o John Arias lá para a Rússia, mas o John Arias disse, nananina não. Para o Zenit, eu não vou para o futebol russo, eu não vou no futebol russo, eu não jogo, né? Até essa notícia me chamou a atenção, né? Porque o Nino tinha um discurso mais ou menos nessa linha, né? Não publicamente, eu nunca vi o Nino falando publicamente sobre isso, mas as informações que a gente tinha é que o Nino não tinha interesse em jogar em mercados alternativos, incluindo o mercado russo, em que, se o Zenit fizer a temporada dos sonhos dele, ele não disputa nenhuma competição continental devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia. Mesmo assim, o Nino acabou indo para o Zenit. Enfim, boa sorte para ele lá. Não vou negar que eu fiquei chateado, mas enfim, o direito do cara, parece que a proposta financeiramente era muito boa para ele, que ele seja feliz lá. Mas o John Arias recusou. O John Arias não foi na mesma linha do Nino, na mesma linha de raciocínio, e não vai ao Zenit, tá?
Em agosto do ano passado, a gente já gravou aqui sobre isso algumas vezes, o Zenit chegou a fazer uma investida ao Fluminense para contratar o John Arias, né? Chegou na época a fazer uma proposta de 12 milhões de euros pelo meia colombiano e o Fluminense recusou, dos mesmos moldes do André, né? Está disputando a Libertadores, tem outros focos, não vai vender ninguém antes da temporada se encerrar. Vale lembrar, o John Arias só pertence 50% dele ao Fluminense, então o Fluminense ganharia apenas 6 milhões de euros nessa venda, e agora, nessa janela, o Zenit voltou a procurar o John Arias e acabou contratando o Arthur do Palmeiras. Mas é importante que o John Arias não quis ir para o Zenit, tá? A informação é essa do GE, de que o Zenit procura o John Arias, procura o Fluminense, mas nem faz proposta, porque o John Arias não demonstrou interesse em ir para o futebol russo. A alegação do John Arias é que exatamente esse conflito entre Rússia e Ucrânia acabou pesando, né? A gente já falou um pouco sobre isso. São Petersburgo é distante do lugar onde está acontecendo o conflito, a guerra em si. Mas, claro, é uma preocupação, e a preocupação maior, claro, para o jogador, né, já que São Petersburgo é distante, é questão competitiva. A gente sabe que, como eu acabei de dizer, o Zenit não joga mais Champions League. Era um clube que era frequente na Champions, mas o Zenit e qualquer clube russo não pode jogar Champions League. Mesmo que ele seja campeão russo, ele não pode se classificar, porque os clubes russos estão banidos pela UEFA. Então, no melhor cenário do mundo do Zenit, ele joga Campeonato Russo e Copa Rússia. E aí, pro John Arias, isso não é interessante, ele não topou ir para lá. Ele tem maiores ambições, a gente sabe que o John Arias tem o interesse de jogar no futebol europeu, mas ele tem interesse em jogar uma Champions League ou jogar uma liga um pouco mais forte, um pouco mais interessante. Gravamos ontem também informações de que o Fluminense tem interesse em renovar com o John Arias, dar um aumento salarial ao meia, valorizar ele aqui, né? Dar um novo vínculo para que ele fique em 2024 aqui como peça fundamental, peça essencial nesse elenco tricolor. Então, para mim, mais uma excelente, mais uma ótima notícia do Fluminense para vocês tricolores. E eu quero, claro, que você deixe o comentário aqui embaixo para a gente trocar ideia. John Arias está certo em recusar o Zenit? Fluminense está certo em recusar propostas pelo John Kennedy? E a situação do André, hein? Deixa um comentário aí pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!